De fato, os mortos não falam, não têm palavra, porque se esgotaram as palavras. Temos possibilidade de adquirir mais palavras? Não, mas temos possibilidade de adquirir mais vida, ou do que essas palavras representem uma quantidade maior de energia de vida. E como que isso acontece? Isso acontece quando temos conversas relacionadas ao mundo de cima, ao futuro e à conexão, ao outro. E falei conversas. Uma conversa envolve mais de uma pessoa. Então, pelo menos tem que ter duas pessoas. Duas pessoas falando de questões que estão relacionadas com o mundo do 99%, estão criando vida. Estão criando mais vida para suas encarnações. Quem cria mais vida cria mais realidade, porque tem mais energia. Essa realidade é garantido que vai ser boa, maravilhosa, e não. Você vai ter mais energia para criar realidade. Depois você pode criar uma ou outra coisa. Mas já estamos partindo de um lugar muito mais elevado, né? Então, estamos aqui conversando de, se nós vemos o Zohar, diz de questões de Torá, mas não são só questões de Torá. Por isso quis explicar um pouco melhor, né? São questões do mundo de cima, do mundo futuro, né? E não só do passado, porque geralmente o passado traz lamentações, traz, situações que por que eu não fiz aquilo, podia ter feito aquilo outro, mas já está. Se eu coloco minha energia no futuro, eu estou contribuindo para criar o futuro. Então, criar futuro num nível superior. Pensando só em mim, e aí vamos no primeiro assunto, na energia de receber apenas? Não. Se eu coloco na conversa questões de influenciar, compartilhar e conectar, aí sim, aí logicamente vou estar, vou ter à disposição uma energia de vida muito maior. O que implica em, sim, claro, mais tempo de vida, mas mais tempo de vida para muitas pessoas seria mais tempo de morte em vida, porque quando eu estou no passado, só passo me vitimizando, falando de mim mesmo e de coisas materiais, estou mais morto que vivo. É o que no Zohar se chama os mortos, né? Porque estou falando de algo que morre. O único que morre é o corpo e não a alma. Então, veja como podemos resumir. Todo o que está relacionado com a alma está relacionado ao futuro e está relacionado a mais quantidade de vida, a energia do 99%. A alma arma uma moradia nesse plano. Por quê? Porque quando a alma desce para um corpo, os diferentes tipos de alma, nós aprendemos, né? Mas tudo bem, são níveis de consciência de alma, ela se encontra presa, presa num corpo, literalmente. Então, esto es algo que nas aulas de Kabbalah no temos abordado, mas a alma tem seus mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa. Um deles, principal, é construir ao redor dela uma moradia, um lugar onde a alma mora. Então a alma não mora diretamente no corpo físico. Inclusive quando elas, na hora do sono, né? Quando nós estamos sonhando, quando nós estamos dormindo, nossa alma sai do corpo e sai justamente com essa moradia. E há quem diga também, alguns sábios, que a alma leva essa casa nos planos intermédios, no intervidas, né? Entre encarnações. E essa moradia se chama, é o lugar intermédio, e eu sei que os que estão nos cursos avançados sabem qual que é o lugar intermédio entre o físico e o não físico, o que une o espiritual com o material. E esse lugar é a palavra. A alma arma uma moradia dentro da palavra. Isto para significar o valor e o poder imenso que tem a nossa palavra, porque é onde habita nossa alma. E por que nós chegamos até aqui, até esse ponto?
agora, nesse momento? Porque esta porção, que é a última do quarto livro, entre outras coisas, como uma guerra que o povo, o Ben Israel, o povo de Israel tem contra os midianitas, nas últimas duas porções, os midianitas são os que colocaram problemas, influenciaram aos homens, mandando as mulheres para seduzi-los, enfim, todo o que aconteceu nessas últimas duas porções, o Balac e Balaão, que se associam para tentar amaldiçoar o povo. Então tem uma guerra onde eles vencem os midianitas, tem uma distribuição de terras, na nova terra que irão habitar. Inclusive tem duas tribos que preferem ficar de fora. Por quê? Porque eles veem que do outro lado do Jordão é uma terra muito mais fértil. Ou seja, é como aquilo quando nós dizemos, não, eu estou por habitar minha terra prometida, estou por conquistar meu resultado, mas esse lugar acho que é melhor para mim. Desisto um pouco antes de entrar. Tem duas tribos que nos estão, as tribos estão nos mostrando isso. E, e tem também uma primeira parte da primeira porção, porque são duas porções em uma, porque um ano bissexto, a porção de Matot e de Masei. Tem outros anos onde se lê separada, ou faremos uma reunião separada, só que essa segunda porção de Masei no Zohar não tem praticamente, não tem explicações. E a primeira tem poucas explicações, tanto no Zohar como em outros livros cabalistas, como naqueles que analisam os rabinos, que às vezes contam desde o lado religioso, fica meio que sem muito argumento para falar destas porções. Mas nós em Kabbalah sabemos que quanto menos conteúdo em letras, menos conteúdo em, por exemplo, no Zohar ou na Torá, onde for que tem menos conteúdo material, temos mais energia. Então, como energia é uma porção fantástica, tanto que Rab Hashlach diz dice que a energia que contém esta porção é praticamente a do livro todo, o livro de que estamos agora, né? O Bamidbar. Praticamente o livro todo está concentrado nesta porção e que é a porção onde Moisés tem o maior grau de profecia, porque ele, quando inicia, né, dice, vai falar para as cabeças, não vai falar para o povo todo, o que ele recebeu, o que Deus transmite para ele, agora nesses últimos dias de vida também de Moisés, porque a próxima semana, a próxima para já está no quinto livro. E o quinto livro mais ou menos é um resumo de todos os outros quatro. Inclusive, nessa porção, se faz um raconto de todos os lugares por onde passou o povo da saída de Egito, e são muitos, né? Quantos? 42. O 42 sabemos que já alguns vão pensar no Anabecoa, sim, claro. 42 estações. Em Kabbalah sabemos que 42 estações são as 6 sefirot emocionais, com suas subsefirot. Cada uma tem 7 sefirot dentro, que não são completas, são emocionais. Essas 7 vezes 6 temos 42. São 42 estados que nós superamos, percorremos, entendemos, para que desde a saída de nosso Egito, desde nossa libertação, de um relacionamento complicado, de um emprego ruim, de uma situação conflitiva de saúde, temos 42 ferramentas à disposição, que são essas 42 estações por onde passa o povo de Israel, para entender e superar essa situação e entrar supostamente numa terra prometida. A Torá não dá muita importância, na verdade, na entrada na terra prometida, a julgar pela quantidade de espaço que ocupam todos os livros, porque a maioria do tempo do espaço é o deserto. E a maior parte do espaço que nós habitamos quando saímos de um conflito ou quando estamos procurando uma nova terra. Um deserto, um lugar emocionalmente instável, emocionalmente desequilibrado. Por isso é um deserto. E de isso se ocupa principalmente os livros da Torá.
Tanto que 40 anos são no deserto. Depois, esse próximo livro vai acontecer em 6 dias, né? Entrar na Nova Terra. Em poucos dias, numa semana, contra 38 anos que são de todo, 39, todo isto que a gente vem contando há tantas semanas, acontece. Né? Então, veja bem, a importância de entender o equilíbrio emocional em todo o que nós vemos aqui, semana a semana. E aqui não é diferente, porque a principal e a primeira abordagem desta porção. E é muito bom avisar que essa primeira relato literal, que é o primeiro nível de entendimento da letra literal, é o que tomam as igrejas e as religiões, para considerar, por exemplo, que a Torá é machista. Coisa que está muito longe da verdade, porque sabemos que todo é uma simbologia e não a nível literal. Uhum. Na porção anterior falamos que o que Pinchas faz quando ele mata, né, aos que tinham de alguma forma feito aquela transgressão, estavam tendo sexo no templo, hum, muitos como se, se baseiam nisso para ser violentos, para ser intolerantes, para praticar intolerância, intolerância religiosa, eh, étnica, de razas, racismo, en fin, todo en función de algo que no fue mal interpretado. No fue interpretado, porque es imposible acreditar que algo que fue escrito a tantos y tantos años con uma linguagem simbólica, você tenha que se prender a uma coisa dessa, sendo que você é um ser independente que também tem Deus no teus, na tua alma e no teu sangue, né? Como para tomar tuas decisões e criar teu próprio universo e tua própria realidade. Então, esses ensinamentos são fantásticos se os usamos, né? Para quê? Para nos esticar. O que é nos esticar? Nos esticar é chegar num nível espiritual elevado sin tirar os pés da terra. Chegar no céu sin tirar os pés na terra, eso é esticar. Se elevar, e isto geralmente falamos, se elevar, elevação, mas indo muito fino, se elevar seria tirar os pés da terra e ir para um lugar onde eu não tenho controle. Hum? Mas se esticar é manter os pés na terra e usar todas as ferramentas, e agora sim, as ferramentas que aprendemos aqui são sensacionais para eu esticar e alcançar um nível superior, aonde eu possa, a diferença de caminhos e religiões e seitas orientais, que buscam só se elevar e chegar a um mundo superior, nós buscamos chegar lá e trazer esse mundo para, ou seja, trazer o céu para a terra. E essa união de trazer o céu para a terra, para trazer o céu para a terra, precisamos atravessar o nosso mundo emocional. Precisamos equilibrar nosso mundo emocional, precisamos entender nosso mundo emocional. Por isso, Deus no judaísmo, na Kabbalah, tem muitas caras, né? 7 principais e mais algumas caras. Primeiro, para não ser identificado como algo idolatrado só como uma coisa, ou criar uma imagem em função disso, mas também porque cada uma dessas caras representa um dos mundos e um dos lugares que nós temos que atravessar. No Zeirampim, no mundo emocional, estamos falando do tetragrama. E o que vai o quê? Do nosso Tiferet, o nosso eu sou, o nosso eu serei. Né? Eu sou e eu serei. Eu serei é o Egie, de onde vem a luz, de onde nós tomamos luz. Egie, diz Egie, Asher, Egie. Eu serei quem serei. Agora vamos voltar nesse Egie. Egie, tetragrama, Yukebaque e Adonai no mundo físico. Vê, são diferentes expressões. Mas quando a Bíblia começa, fala de Elohim. E Elohim é plural, deuses. Veja que interessante. Então, como inicia esta porção que parece radicalmente machista?
Que o homem, quando promete ou quando faz um juramento, podemos falar voto, decreto, juramento e também promessa, porque são diferentes níveis. Em algum lugar está traduzido como juramento, em outro como um voto. Claro que o juramento e o voto é um nível mais interior e a promessa parece um nível mais exterior. Eu prometo a outro, né? Beleza, vamos voltar nesse ponto. Mas o homem, quando promete, promete e já está empenhado e tem que cumprir. Sua palavra, por isso iniciamos falando de palavra, já está empenhada naquilo. Vamos ver exatamente o que significa empenhado. Tem que cumprir, não tem outra opção. Veja bem que tipo de energia nós estamos comprometendo quando prometemos. Se já falamos da energia que estamos comprometendo, só no falar, dependendo do que falamos. Imagine uma promessa. E a porção inicia assim: homem promete e tem que cumprir. A mulher, quando promete, e aí vem uma diferenciação, se ela não está casada e mora na casa dos pais, a mulher faz uma promessa e o pai pode desconhecê-la, pode anular a promessa, se ele a escuta. Se ele se mantém a escuta e se mantém em silêncio, tudo bem. A filha pode prometer e essa promessa está valendo. Beleza. O pai tem o poder de anular uma promessa da filha. E também nos fala que o esposo tem o poder de anular uma promessa da esposa se ele a escuta e não concorda. ¿Mm? Quando ele fica sabendo da promessa que a esposa faz, ele tem a potestade, o poder de dizer: não, 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 essa promessa não vale, está anulada. Isto parece muito machista. A maioria dos críticos, comentaristas, dos rabinos, o que te diz? Bom, isso era antes, isso era nos tempos dos templos, nos tempos antigos, mas agora não, superamos isso. Mas nunca aconteceu isso. Nem agora, nem antes. Casamento judeu, não sei se temos aqui judeus, mas dificilmente o esposo vai conseguir anular uma promessa da esposa. No máximo pode dizer, sim, sim, minha querida, tudo bem, quando que isso vai acontecer, né? E isso acontecia antes também, essa configuração familiar. Não é que na época do templo eram todos bárbaros e falavam, não, isso não vale, e não seja totalmente machista. Isso não acontecia. Agora menos. Mas, de repente, acontece em algumas ortodoxas, onde a pessoa leva na risca o que está escrito lá. Por isso estamos falando dos excessos que as pessoas se permitem em função de não entender ou não querer ir mais fundo, né? Eh, mas sabemos então que uma promessa envolve, falando em promessa agora, vamos deixar por um momento todo isso que está escrito e por que está escrito dessa forma, mas a promessa é como se você colocasse, se tomasse um crédito, ou teu cartão de crédito, ou pegasse emprestado. Você diz, bom, beleza, amanhã nós vamos jogar tênis. E amanhã você não apareceu. Amanhã eu vou te devolver aquilo que você me emprestou. E amanhã você não devolveu. O que você sente nesse momento? Luz imediata. Luz imediata porque, claro, o mundo de 99% não existe o não, o depois não farei, vou ver. Não. Você usou a palavra e essa palavra está criando luz, porque você já tomou um crédito, ou seja, vamos dizer assim, a luz desce imediatamente. Você pediu emprestado para Seirampim, teu emocional ficou encantado, porque é como se você já tivesse feito, até a sensação, né? Você, amanhã eu te devolvo. Pronto, essa noite a pessoa dorme maravilhosamente. No dia seguinte vamos ver se ela devolve. E se não devolve, o que acontece? Ou se não faz o que falou que iria fazer? No mundo do 99%, que as energias que operan na promesa, não existe tempo, espaço e movimento. Existe tempo, espaço e movimento. Ou seja, se criou, você tomou uma quantidade de luz. Tem um lugar que pode ficar escuro. Se você diz, amanhã vamos caminhar na praia. E
amanhã eu não apareço lá, está escrito que as, as pegadas do meu pé estarão lá esperando meu pé. Né? O espaço que vai ocupar meu pé está lá esperando. Se eu chego lá e caminho, tudo bem, estou devolvendo esse crédito de luz. E se eu não for? Se eu não apareço lá? No mundo do 99% também não existe o vazio. Isso se transforma no que se conhece hoje como um buraco negro. Isso que engole tudo, né? Um buraco negro. Todo vai parar ali. Não existe vazio. A luz já não está lá, porque já a peguei quando eu prometi. Então, o que é que vai ter? Sombras, escuridão. O que chamamos as forças do outro lado. Esta é a forma mais econômica, mais barata, econômica, que as forças do outro lado, do oponente, se fortalecem através de tuas promessas. Se fosse um cartão de crédito, e todos nós sabemos quando chega o cartão de crédito, se não, eu não gastei isso, onde que está? Tem um erro, eu vou ligar para lá. E é o cartão de crédito, que você dia a dia vai gerenciando. Imagina se chega no final do mês uma conta de todas as promessas e os lugares escuros que você criou. Por isso, falamos que esta porção tem uma energia potencial enorme para aqueles que se interessam em e ter um entendimento para escutá-la. Por isso que Moisés fala para as cabeças e não fala para o povo. E nesta porção ele tem um maior nível de profecia, porque a maioria dos profetas que estão na Bíblia, eles começam falando, primeiro que não é uma revelação direta, é revelação através de sonhos, né? A profecia dos profetas comuns, tanto os maiores como os menores, mas eles começam falando, é mais ou menos assim que Deus me transmitiu. Essa sempre é a frase. E o próprio Moisés, até agora, é mais ou menos assim, pelo que eu me lembro. Mas nesta porção dizendo é exatamente isso. Então, isso marca um nível de profecia elevadíssimo, bem nos últimos momentos de vida, né? Então, o assunto da promessa e do juramento, do voto, né? E se você se autopromete, se você promete para você mesmo, como quantas vezes, né, prometemos, vamos na academia, vamos começar a dieta, vamos começar a estudar não sei o quê, vamos eh, começar a estudar uma língua, enfim, tudo o que você promete para você mesmo. É mais leve, é mais pesado, traz mais consequências para a quantidade de luz que você está prospectando, porque você está buscando luz. Bom, a pessoa que diz, eu vou fazer determinada coisa e não faz. Beleza. Vamos colocar um exemplo. Teu amigo, tua amiga te emprestou uns livros e você diz, bom, amanhã eu vou devolver, na manhã de tarde eu vou na tua casa e eu te devolvo, né? Beleza, chegou amanhã de tarde e a pessoa não foi, você não foi, e à noite você se lembrou. Aí ligou de novo e disse, cara, eu esqueci de levar os livros. Ah, não tem problema, pode ser. Tá, mas amanhã eu estou lá. Chegou no dia seguinte, você não foi. Por que aconteceu alguma coisa? Bom, passou uma semana, 15 dias e várias vezes você prometeu e se prometeu e prometeu para o outro e tudo bem. Você pode até estar incomodado por isso, mas o que vai acontecer? Você vai perder o quê? A confiança. A outra pessoa não vai te prestar mais. Da próxima vez, a outra pessoa diz, não, esse aqui não, porque não me devolve dinheiro, livros, uma cita, o que for, um compromisso, te convidam para uma festa, uma, duas, três, 10 vezes, você diz, eu vou para um jogo e você não vai, perder a confiança, não te convida mais. A nível interior, a nível pessoal, quando você se promete algo, ou seja, quando você se compromete a algo e você não o faz uma, duas, três, ou que você perde a mesma coisa que teu amigo perdeu em você, a confiança. Todas as molas, automaticamente, todos os teus reflexos
van a actuar en forma automática, dice, no, ya no está, no acreditarán na própria hora que você já está se prometendo isso mais uma vez. Que vai deixar de comer isso aqui, que vai já tomar refrigerante, o que for, que você se prometeu, que vai estudar, que vai participar das reuniões, que vai começar a aplicar método, ou que vai começar a aplicar os conhecimentos de Kabbalah, o que for. Algo em você começa a perder a confiança e se separa de você. Porque você traiu tua palavra. E o que falamos? Aonde que habita tua alma? Numa casa construída com tua palavra. Quer dizer, o que se separa de você? Tua alma. Se tua alma se separa de você, se separa nas possibilidades que você tem de criar nesse mundo do 99%. Eu vou mostrar agora isso com uns gráficos para encerrar essa primeira parte. Depois vamos ver uma gematria que está relacionada com isto. Então, como começa a Parashá? Inicia con Moshe ensinando las leyes y restricciones relativas a Nedarim, que se llama, promesas, y Shevuot, juramentos. O Shavuot também, juramentos. Shavuot é a mesma palavra que semanas, lembra? Shavuá é semana. Então, Shavuot é juramentos, Shavuot é um juramento. Shevuá o Shavuá também, juramento. Quase todos os versículos explicam como o marido ou o pai podem manter ou anular estes atos das mulheres e, nesse sentido, a voz da mulher está submetida ao poder do homem. Isto é a leitura literal. O pai tem autonomia para anular a promessa de uma filha que mora na mesma casa e o marido tem autonomia para anular a promessa feita à esposa. A Kabbalah fala em 7 variedades, cuja palavra também pode se traduzir por vapores, que saem de cada uma das sefirot emocionais e se manifestam na parte da palavra que corresponde a Malkut, gerando uma luz desse mesmo tamanho. Aonde se origina esse vapor? Em Serampim. É um subproduto da luz e também um subproduto da água, porque estamos falando em luzes e estamos falando em vapores. Ou seja, temos água e luz. Se temos água, temos emoções. Se temos luz, temos um mundo de energia, das emanações, o pensamento da criação. Só para entender a complexidade de como se estrutura não só uma palavra. Estamos falando aqui de uma promessa, de um juramento. Emoções e ação. 7 vapores. Por isso fala em 7 vapores. Se nós vamos em algumas partes, de várias partes da Bíblia, até do Antigo e Novo Testamento, quando fala em vaidade, também podemos trocar por promessas. Porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinos têm visto mentira e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam. Por isso seguem seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Podemos ler também falando promessas. Com promessas consolam, que é a mesma palavra então que vapores. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Debaixo do sol. Onde está o sol? Aqui. E o que vai o quê? No mundo do Zeirampim, emocional. Estamos falando da árvore da vida, super codificado. Todas as promessas van para este mundo emocional y envuelven luz y vapores, todas. Então não tem promessa que não seja para Deus. Aqui não estamos falando nem onde está Deus, nem o que é Deus, não. Mas o conceito cabalístico de Deus, para a luz. Com o discernimento e a palavra, criamos muito mais densidade do que com nossas próprias mãos. As mãos pertencem ao mundo do 1%, quer dizer, que esse é o máximo de materialidade que nós podemos aspirar usando nossas mãos. Criar 1% de nossa realidade, ou criar desde o 1%. Construir uma casa com as mãos levaria anos, só você construindo uma casa. Mas com nossa consciência e discernimento podemos fazer isso de forma quase instantânea. Você pode criar um método, um plano, uma máquina, você pode criar as casualidades e as oportunidades para que essa casa venha de diferentes formas. Mas com as mãos, não. Com as mãos, sim ou sim vai depender do mundo do 1%, porque tuas mãos estão no mundo do 1%. No momento que decretamos com nossa palavra que faremos algo, promessa ou juramento, estamos emprestando determinada quantidade de luz para cumprir com isso. Uma espécie de crédito de luz. O que acontece se não correspondemos trazendo luz
físicamente, né? De Serampin a Malkuth, y de forma coherente. A coherencia que a checagem entre a palabra y las ações. Si no trazemos luz pasando por esa coherencia, ¿o qué acontecería? Aquí coloquei ya el primero mapa para vocês verem. Uma promessa, uma coerência, que aqui trabalhamos como conector nesse gráfico, e o feito, fazê-lo. Se eu não o faço, está faltando uma parte. Fui pegar emprestado uma quantidade de luz que, afinal, não manifestei, não correspondi. Se não fizermos o que criamos como a promessa, essa luz vai para as forças do outro lado, como foi dito. Ou seja, para a clipar. E a vasilha que criamos como a promessa fica cheia de quê? De escuridão. Como um buraco que vai só absorver a luz. Quando uma pessoa promete e outra, por exemplo, é o exemplo que eu dei antes, que irá caminhar, o espaço que ocuparão as pegadas na areia fica reservado. E, se seu pé não chega para ocupá-lo, essas pegadas as toma a escuridão. Coloquei um desenho aqui para que isso fique claro, para que fique claro na nossa mente como que funciona essa energia. Porque falar de energia é muito fácil, mas mostrar praticamente, de forma prática e coerente, como funcionam essas forças, tem que começar a ser algo do dia a dia para nós. Entendê-lo não desde a mentalidade infantil, como muitas vezes falamos, e como mostra a religião, desde um lugar infantil, com deuses infantis. Entendê-lo de um lugar de adulto. Essa é a forma mais fácil que as forças do outro lado têm para se fortalecer. O quanto você promete para si mesmo que vai fazer alguma coisa e não a faz. Eu fiz um gráfico aqui. eh, Esse crédito de luz que você toma, que tomamos, né? Porque usamos essa luz na hora de prometer, faz que uma parte de nós acredite realmente que já cumpriu, ou que vai cumprir, né? Pelo simples fato de tê-lo prometido. Quando isso acontece, tomamos mais e mais crédito de luz a conta do que pagaremos mais tarde. Por isso, citava o exemplo do cartão de crédito, né? Que isso pagaremos quando formos cumprir a promessa. ¿Por qué prometemos a vosotros? Porque prometer solicita luz inmediata, para seguir a PIN. Entonces sentimos a luz de esa ação que ainda não fizemos. Promessa. Então colocamos aqui como que com a promessa nós temos nós temos luz, nós temos algo para nossa ideia que é algo concreto, mas é uma dívida ainda. No momento em que prometemos estamos tranquilos, porque acabamos de pedir luz emprestada. A seguir a PIN, que solicitamos a través do nosso decreto, de nossa promessa, de nosso voto. Eu colocaria todo no mesmo nível para não nos confundir. De nosso juramento, quando diz eu decretei. A pessoa gosta, adora falar decreto, mas não entendem todo o que envolve falar em decreto. Essa luz a recebemos instantaneamente. Vamos colocar outro caso, então, a segunda parte da história. Paguei a luz que fui buscar. Beleza, cumpri a promessa. Estou zerado. Luz, luz. Quer dizer, cumpri a palavra, o decreto, a promessa. Ou fico em dívida com a luz. Por isso colocamos algo escuro aqui. Um menos um. Não é um zero, é um menos um. Que um dia eu vou ter que pagar. Todo se paga. Estamos falando de leis de causa e efeito. Não estamos falando de outra coisa. Porque tem cancelamento de promessas? Sim, existe. Mas o que cancelo? A promessa, não a luz. Porque a luz corresponde a um mundo de causa e efeito. Nunca vou conseguir cancelar isto. Por exemplo, nos casamentos judaicos tem, e em outras religiões também, o compromisso só se assume uns dias antes. Porque se eu comprometi que iria casar e depois aconteceu alguma coisa, vou me casar com essa pessoa. Prometi 2 meses antes. E a pessoa morreu, eu vou junto. Porque eu comprometi que ia estar junto com ela. Temos histórias destes, né? Provavelmente os dois vão morrer, porque se assumiu um compromisso.
Com o casamento passa o mesmo? Não, o casamento com um simples trâmite se divórcio, pronto. Mas o compromisso é muito superior ao casamento. O casamento se anula, o compromisso não. Todos os compromissos que você toma, todos os compromissos que você assume, não se anulam. Se você o assumiu, tem que cumprir. Já quando devemos algo a alguém ou ficamos com algo que não é nosso, faz com que fiquemos com uma luz que não nos pertence, que ainda não ganhamos, que não nos corresponde. Ou seja, a promessa é literalmente uma dívida de luz. Quem é a filha que promete? Aqui vem a parte já para agora entender. A filha, sem consentimento do pai, seria Malkut, é a filha nos intelectos baixos de Zeirampim. Zeirampim, as emoções, são o pai nos intelectos baixos. A filha é Malkut. O pai é Zeirampim. Vou mostrar aqui para vocês. Temos aqui embaixo Zeirampim, o pai nos intelectos inferiores, Nukva, que se chama Malkut, a filha nos intelectos inferiores. Eu posso prometer um monte de coisas, mas se as minhas emoções não estão de acordo, não estão alinhadas, eu não vou cumprir. Eu sei que vou cumprir, perfeito, aí posso prometer. Quem autoriza sempre são as emoções. Quem é a esposa que promete? A esposa, sem consentimento do marido, a esposa é Ima, ou Biná, a mãe nos intelectos superiores. E o esposo é Abá, Hokmah, ou o pai nos intelectos superiores, pai e mãe. Neste caso, se atuam como esposo e esposa. O esposo nos intelectos superiores, aqui em cima, e a esposa nos intelectos superiores. Aqui estamos falando de um juramento, por exemplo. Quando eu juro que irei fazer, porque eu tenho convicção disso, porque eu vi a luz, porque eu sonhei aquilo, então a pessoa está 100% de certeza. Aqui localizamos as promessas. Se a etapa precedente não autoriza a seguinte, sempre haverá uma dívida de luz, porque na prática é uma luz prometida e não correspondida. Ou uma pegada na areia que jamais recebe a pressão do pé no mundo físico. Se entende? Estou indo devagar e estou indo com muita explicação porque é um tema revelador, realmente é revelador e não é fácil de explicar também se não for com exemplos. Neste caso, o P seria Malkut, o mundo físico, o nosso mundo físico. As ações que precisam de uma coerência das emoções e no mesmo sentido, o P é Binah. Ou seja, o P aqui embaixo, que estou marcando aqui, Malkut, e também o P é Binah. São duas instâncias femininas. Sabemos que aqui temos a letra G e aqui temos a letra G. Feminina e feminina. E as duas instâncias masculinas, agora eu vou colocar aqui um gráfico para vocês verem. Seria mais ou menos assim. Duas instâncias femininas que prometem. Mas se não tiver a autorização anterior das instâncias anteriores, se meu pensamento, minha ideia, minha decisão não estiver aquilo que desejo originalmente, não, minha promessa não estiver alinhada com isso, eu juro que vou terminar essa carreira. Mas eu sei que não é outra coisa o que eu quero fazer, não? Há algo que não me autoriza. Provavelmente eu não vou terminar essa carreira. Eu juro que vou te devolver aquilo. Mas, na verdade, tem todo emocional que não está alinhado, né? Que diz, não, eu quero receber para mim, eu quero ficar com isso. Por que que eu vou devolver e começa a buscar justificações, né? Quer dizer, o emocional tem que autorizar, você entende? E o que acontece quando prometemos para nós mesmos? Isso que estávamos falando. Temos que considerar o que acontece quando prometemos aos outros uma e outra vez e não cumprimos. Perdemos a confiança. Quando prometemos a nós mesmos
que faremos alguma coisa, seja o que for, e não acompanhamos isso com ação, perdemos a confiança. A Jokmah e a Biná deixam de conversar. O pai e a mãe deixam de conversar. Os esposos deixam de conversar. Perdem a confiança um com o outro e cortamos definitivamente o canal através do qual criamos realidade. Uma vez que perdemos a convicção, é muito difícil retomá-la, porque algo em nós perdeu a confiança e a palavra se separa do pensamento e das ações. Por um lado, temos pensamento, palavra e ações que deveriam ir juntas. Na hora que prometemos, estamos construindo uma vasilha para a luz descer, e essas vasilhas são os aspectos femininos chamados esposa e filha. Estamos resumindo. Se o esposo o pai ouviu e acredita que essa promessa pode ser cumprida, ele não se manifestará. O sistema todo se sustenta na confiança e na coerência. O sistema de criação de tua realidade. Mas se você não é confiável, nem sequer para com você mesmo, então a tua consciência superior e tuas emoções se manifestarão. Se manifestarão e te impedirão fazer. Né? O problema é que se manifestam caoticamente. Né? Van te impedir fazer isso, claro. Mas não é como está escrito lá. O pai fala para a filha, não. Se manifestam caoticamente. E você, em alguma hora, diz, eu não sei o que eu quero. Aquele momento onde, não, eu quero sair, não quero mais estudar. Eu não, já não quero participar da reunião. Porque a pessoa está se sentindo compelida a fazer o que ela disse. Porque todo método de criação da realidade é tão complexo e tão simples como fazer o que eu digo e falar o que eu vou fazer. Isso se chama ética, né? Nos iniciados da Grécia. As letras, então, vamos ver hoje a letra que está totalmente relacionada com isto que está, todo isto que a gente vem desenvolvendo, a letra G, que é a quinta letra do alefato, e a quinta letra vale 5. Até a letra de número 10 tem seu valor de correspondência também, 1, 2, 3, 4, 5. É esta letra, G. Aqui parece uma Dalet e uma Yud, mas como vocês não viram a Yud ainda, talvez não entendam o que é. Mas as três formas de expressão desta letra correspondem aos três níveis inferiores. Os três níveis inferiores quais são? Neshama, Ruach e Nefesh. Três níveis inferiores de alma. Pensamento, palavra. Eu pensei que vou prometer isso, porque é o melhor que eu posso fazer. Se eu não consigo fazê-lo agora, eu prometo. Quer dizer, eu prometi, falei. E a ação? A ação aqui está separada. Não está junta. É algo a se juntar com a palavra e o pensamento. Senão a promessa não está cumprida. Vê? Como esta letra justamente vem exatamente na uma luva para tudo isto que estamos. E no nome Yud-He-Vav-He. Yud-He-Vav-He. O tetragrama, nome de Deus de 4 letras. Ele está na nossa árvore como a Yud, aqui em Jokmah, seria no mundo da Tzilut, das emanações. A G, que simboliza e representa aqui, ou representada por Binah, que é um mundo feminino, da palavra, do entendimento. A Vav, que vale 6, que é a próxima que vamos ver semana que vem, e são as 6 sefirot emocionais. E a segunda G, do mundo físico. Quer dizer, uma representando o mundo de Binah e outra o mundo físico. O mundo da criação e o mundo físico. Dois mundos femininos, dois masculinos. Ainda nós temos outra G, depois eu vou mostrar, que faz parte do mundo das emanações. Mas eu vou mostrar por questões de gematria. Aqui temos o tetragrama, aqui sim de cima para baixo, e a segunda e a quarta, aqui estava certinho. São aqui, são estas duas. Por isso que uma das significados é 5 tipos de alma, aqui, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya e Etzidah, e 5 sentidos, que são os 5 sentidos que definem o nosso mundo físico. Porque a letra vale 5, não podemos esquecer. Aqui teríamos uma terceira, que é a parte feminina das emanações.
todo tiene su parte femenina y masculina. No decimos un mundo de emanación y un mundo masculino. Sí, mas lembra que todos los mundos en relación con el anterior son femeninos. Femenino en relación con otro, femenino en relación con o de cima, femenino en relación con o de cima. Toda árvore femenina en relación con la energía de emanación. Mas, como todo fue criado, esta G corresponde también a lo que se llama Ein Sof. Entonces, básicamente tenemos tres niveles de letra G. Observamos que o Génesis comienza por la palabra Bereshit. Rabbi Yehudá dice, había dos templos, un se encontraba no alto y otro no baixo, que son exactamente estos, templo no alto y templo no baixo, que también representan los dos templos de Israel. Mesmo que no existan físicamente, lembramos deles cuando visualizamos no tetragrama as duas letras G, uma pertencente ao alto e a outra pertencente ao baixo, sendo que as duas não formam senão uma. No tetragrama, G, Vav, que es la letra que vale 5 y la letra que vale 6. Sabemos por la tradición que las letras Vav y Hei son colocadas en orden alfabética, una al lado de la otra. Una vez que o Vav es el símbolo del principio masculino, en cuanto a G es el símbolo del principio femenino. Esos dos principios están unidos como marido y mujer. Los dos forman apenas un. Eso está no Zohar. ¿Y qué forman aquí? A letra que vale 5 como a letra que vale 6. 11. Aquí nós temos o primeiro número mestre aqui, já revelado. É a força do masculino mais a força do feminino. Essa é a força do número 11, o número mestre. E também é a fala, a nossa fala. Os 5 sons dentro da nossa boca. O som dentro da nossa boca tem 5 origens: gutural, palatal, lingual, dental e labial. E tudo o que construímos, todas as palavras que construímos, as construímos de dentro para fora ou de fora para dentro, usando diferentes partes da nossa boca. Uma coisa importante para dizer é que tanto en nossa cabeça, como en nossa boca, como en todo nosso corpo, como dentro de nosso coração, em cada desses lugares nós temos uma árvore completa. Primeira gematria, então. Primeira gematria fala em a gematria da palavra mão também nos ensina muitas coisas e não fazem parecer que nosso corpo foi perfeitamente projetado para um propósito específico. Fazem parecer, não fazem parecer. Foi projetado para um propósito específico. Vamos analisar um pouco esse fato do motivo de nossa mão ter 5 dedos. A palavra mão se escreve com estas duas letras. Yud, Dalet. Neste caso está na ordem certa. Yud vale 10, Dalet vale 4. Aqui temos uma gematria de 14. Palavra Yad, mão. Os 5 dedos correspondem à letra G, como nós falamos, 5. E aos 5 livros da Torá, porque apenas nossas mãos devem ser usadas para segurar a Torá. Ou seja, veja bem, agora observem bem, como a palavra Yad, que é a palavra mão, tem as mesmas, com as partes da palavra Yad, construímos a letra G. E por quê? E que mais? Que outra coincidência nós podemos encontrar? Eu falei que a palavra mão vale 14. Quantas falanges nós temos em nossa mão? 14. Duas nesse dedo, 3, 3, 3 e 3. 14 falanges. Quer dizer, a palavra ou a mão está feita para segurar todo o nosso mundo físico e para entendê-lo através dos ensinamentos da Torá. E até porque também está simbolizando os 5 livros, né? Nós estamos falando da Torá. 5 livros da Torá. O valor em gematria da palavra Yad, então, é 14, a mesma quantidade de falanges da nossa mão. E o mais incrível, a letra G está formada por uma Yud e uma Dalet. Isto que eu mostrei antes. Yud, Dalet forma a letra G. Na segunda gematria, que eu quero mostrar, a luz que trazemos quando prometemos ou juramos é gerada no nível de Ehyeh. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ou seja, serei quem serei. Em Kabbalah sabemos que Ehyeh, todos são códigos, né?
A gematría, si nós levamos esto para os números, es Y vale 21. Alf, G, Yub, G, 21. Ayer un multiplicador y nuevamente tenemos la palabra G, 21. Es decir, 21 veces 21, 441. ¿Y qué es 441? Emet, a palavra verdade. O que nós estamos dizendo à luz de G, à luz da verdade, quando nós prometemos? Quer dizer, se depois não cumprimos, isto se transforma em mentira. Beleza, o que nós vamos ver agora na meditação? Vamos ver o código G, G, G. Justamente, tem o código 41, que vale 15, porque cada uma dessas letras vale 5, que está relacionado com o equilíbrio emocional. Y son tres letras G. Ahora vocês entendem por qué también son tres letras G. Porque G, G y G. O seja, o equilíbrio emocional y a coherencia en toda árvore. Desde que recebemos o pensamento de luz, o pensamento divino, até que concretizamos eso en todas nuestras ações. Mas principalmente no que diz respeito agora ao equilíbrio emocional necessário para validar nossas promessas, para cumprir as nossas promessas e para não continuar gerando escuridão. Então, esse vai ser o sentido da nossa meditação. Esta, Shem quer dizer nome, para os que estão agora há menos tempo, o Shem número 41. Por isso se chama 72 Shemot, que são 72 nomes. Equilíbrio emocional. Também chamado, vocês vão ver que também é chamado de harmonia divina, esse código, ou vocês vão ver também como autoestima, mas todas são consequências do equilíbrio emocional, da união ou da reunião de fazer descer o reino da criação a nosso reino, é o Malkut. O Pai Nosso, por exemplo, né? Venha a nós teu reino, enfim, é esse reino, exatamente. O reino de cima que nós trazemos para nosso reino físico, para nosso mundo físico. Isso só acontece através de emoções equilibradas. Se as emoções não estão equilibradas, elas não autorizam esse alinhamento. E todo o que prometemos só vai alimentar as forças do outro lado. Como sempre, vamos ver aqui, essa seria a nossa forma de nos posicionar dentro de uma estrela e nos sentimos luz e ainda vamos trazer a luz das três letras G. Assim. Vocês podem imaginá-las assim, visualizá-las assim, ou também podem visualizá-las dentro de uma estrela. Como vocês preferem. Eu vou colocar esta imagem agora em tamanho maior. Concentrar, como fazemos habitualmente para as meditações, com umas respirações diferentes, especiais, mais conscientes, né? As mãos acima dos joelhos, com os pés juntos e mantendo uma postura relaxada, mas não muito relaxada, uma tensão no que nós estamos fazendo, que nos concentrar numa energia de equilíbrio emocional. Então, mais do que nunca, e mais do que em todas as meditações, a concentração nesse equilíbrio emocional que precisamos para todo, mas neste caso trabalhamos especificamente no equilíbrio emocional. Así que duplamente tem um valor em dobro, né? Entender e nos concentrar agora na parte emocional. Já iniciar a meditação com uma respiração harmônica vai nos ajudar a conquistar esse estado. Respiramos 3 ou 4 vezes conscientemente, deixando nosso corpo físico o mais equilibrado possível. Imaginamos que esas tres letras brillan con una luz poderosa, que a luz do sol, a luz de Tiferet, a luz do nosso Eu Sou, brilham intensamente
E cada uma delas, agora, a luz de cada uma delas se encontra acima da estrela. E essa luz viaja para a nossa estrela, onde nós estamos. E entra pelo nosso cérebro como energia elétrica. E desce para nosso coração. Agora é uma energia magnética que ocupa todo o nosso coração e nos ilumina mais ainda. E desce para nosso fígado. Agora é uma energia de gravidade. Temos domínio sobre a matéria a partir deste equilíbrio emocional. E volta para nosso coração, agora volta para nosso cérebro e desce de novo para o coração, de novo para o cérebro e começamos um movimento cada vez mais intenso, coração, cérebro, para gerar um eletromagnetismo com esta luz intensa G, 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 do código de equilíbrio emocional. Esta luz agora transbordamos para todo o espaço sideral pela nossa cabeça, sai pela nossa parte alta de nossa estrela, sai pela nossa cabeça, pelo nosso cérebro, para a parte alta pelo topo de nossa estrela e se expande por todo o universo. Porque uma grande quantidade de luz que geramos em função de nosso próprio trabalho interior. Mas ela desce agora em forma de flocos de luz, em forma de estrelas muito leves que caem sobre todo o nosso mundo físico, sobre nossa aura, sobre nossa energia vital, sobre nosso corpo físico e sobre todo o planeta. Imaginamos o planeta totalmente envolvido desta energia de equilíbrio emocional e nos sentimos perfeitamente equilibrados. Expandimos conscientemente esto para as pessoas que buscam equilíbrio emocional e que não encontram. Potencializamos o poder das pessoas através desta luz e suas faculdades para ver o verdadeiro origem de seus problemas e as melhores soluções. Precisamos entender que o que movimenta as energias neste mundo são os pensamentos e sentimentos das pessoas espiritualmente elevadas. E se você está aqui, é porque você tem essa responsabilidade de levar luz para você e de influenciar o restante dos seres humanos com sua luz. A primeira G é toda a manifestação dos mundos, que se chama luz infinita. A segunda G é Ima, ou a mãe cósmica, o princípio feminino criativo, a inteligência ativa e a compreensão do tudo, que está unida em eterno abraço com Abba, o Pai da sabedoria. E a terceira G é a Shekhinah, a presença divina imanente que satura os mundos em suas fendas mais infinitesimais, como está escrito. Toda a terra está cheia de sua glória. Ela é a consorte, a esposa de Seirampim, Tiferet, através de quem a divindade se manifesta como Eu Sou. E as três letras G são uma e a mesma, porque todo é um e porque todo é um contínuo no plano divino. A letra G é a letra da alma e acompanha com sua energia a criação do mundo futuro. Tomamos 1 ou 2 minutos para nos concentrar nos nossos propósitos de conexão e de influenciar nossos propósitos pessoais, em nossos resultados pessoais
de conexão, refletimos acerca deles e do quanto precisamos nos equilibrar emocionalmente para conquistar toda a luz que desejamos. Conscientemente algumas vezes, para retomar nosso estado de receber, de compartilhar estes ensinamentos. Precisamos meditação. Como sempre falamos, inícios e finais de uma energia especial. Quando você começa qualquer projeto, executar uma ideia, quando começa ou finaliza um emprego, um relacionamento, o que for, tem uma energia que contém o todo. No início, ela contém a semente de tudo o que irá acontecer, e no final daquilo, já está, no final, já está ativa a energia do próximo início, que é o que acontece aqui. Finalizamos o livro e a energia do início do próximo já está se jogando ali, nesse nosso final. Se finalizamos uma grande quantidade de energia, com ensinamentos elevados, iniciaremos da mesma forma o próximo, até porque já o estamos iniciando. Quando se inicia algo, no mesmo instante que finaliza o anterior. Quando você inicia o próximo relacionamento, emprego, o próximo pacote de vida, no mesmo momento onde finalizou o anterior. O próximo pacote de consciência inicia no mesmo instante que você teve essa compreensão, onde finalizou teu estado anterior, teu emprego anterior, teu relacionamento anterior. E não quando você depois encontra outra pessoa, outro emprego, não. Porque todo depende da energia com a que você entrou naquele período. E a energia com a que você entrou num período depende da energia é a mesma energia com a que você saiu do período anterior. Então é importantíssimo considerá-lo. Por isso, para algumas pessoas, as férias são algo bom e para outras são caóticas, né? E chegam com dívida, com problema. Por quê? Porque estão entrando no novo período, no novo ciclo com essa energia. Ou entram no novo ano com a energia de que merecem, de pedir, de fazer listinha, mas estão terminando e iniciando com uma energia caótica. Então, o que eu posso pretender desse novo período? Se eu já entrei pedindo coisas e longe da consciência de que somos criadores e de que esse novo pacote, esse novo ano, esse novo período, somos nós que criamos, né? Isto quando inicia uma semana, por isso digo que a semana se emana, assim como o mês se emana. Por isso dá tanta importância ao, no ano que vem vamos trabalhar mais isso, esse ano estamos fazendo uma grande, esse levantamento e estamos semeando, né? Para, a ideia é semear todos os conhecimentos cabalísticos entre a maior quantidade de pessoas possível, mas claro que tem coisas que são muito mais sutis e que, e que criam grandes quantidades de energia. Quando nós falamos em Rosh, Rosh significa cabeça em hebraico. Rosh Chodesh, cabeça de mês, porque o início de mês é super importante para início da lua, ou seja, lua nova, lua cheia. Cada uma tem um início, né? A lua nova, você tem uma lua em semente que vai criar os próximos pacotes também. O início de um ano, o início de uma semana, o início de um dia. Essa atenção, essa consciência é fundamental e o que vai determinar o que vai acontecer
nesse período. Sim, alguém escreveu, mas pode falar. A pessoa que escreveu, estamos para escutar. Pode falar até porque já está aberto o microfone. Sim, boa tarde, tudo É, bem? tudo bem. Eu não meditei, mas eu visualizei as letras hoje, a letra, né? E me veio aqui um pensamento que a casa é a palavra e o pensamento para a ação poder habitar. Uhum, uhum, É bem forte esse. Talvez você tenha falado também de algumas outras formas, mas até meu coração acelerou quando uhum. eu tive esse entendimento. Claro, inclusive quando nós fechamos com a ação, né? Fechamos a letra com a ação, que seria o mundo corrigido, a letra fechada, aliás, todas as letras fechadas, mas nós estamos criando uma casa também, porque a Bet, que é a primeira que já estudamos, é uma casa sem importar a posição naquela esteja. Sempre uma casa, para baixo, para aqui, para cima, sempre um lugar para habitar, né? E esta também, quando nós fechamos com a ação, se transforma numa casa, num lugar fechado, né? Que contém, em algo que contém. Nós falamos que o que contém, né? Que nos contém e o que nós contemos. Sim. Tem a ver com E ela. Sim, e a questão de contém também, né? Aí eu vim fazer minhas consultas aqui. A Dalit também tem esse entusiasmo permanente, a felicidade, né? Então, que contém dentro dessa rede sim, também. sim, perfeito. Isso mesmo. A Darle também, claro. É a consciência que, e também, né, se a Dalet é uma consciência que se completa com a Gimel, né, que Gimel e Dalet andam juntas, porque representam o rico e o pobre, e a Dalet também está incluída na Hebe, todas, e todas também iniciam numa Yud, porque para desenhar qualquer uma das letras você precisa iniciar por um traço de Yud, e se todas estão conectadas, não têm energias isoladas ou separadas. Pode ser que como a MEM aberta ou a G que tem essa separação, que de momento estejam separadas, mas essa união está dentro de nós. Como unir essas três em uma, ou unir as letras para completar seus traços, enfim, está dentro de nós. Ou fazer de ser a Yud superior da Aleph, fazê-la de ser que simboliza o mundo de cima, né? De fazê-la descer para a Yud de baixo, né? Que simboliza o mundo material. Todo isso está em nós e cabe a nós. Sim, boa tarde. Boa tarde. Pelo que eu entendi, essa parte da Paraxá de hoje, ela é muito, mas muito forte, porque está trabalhando aí, né, como você mesmo explicou, a explicação foi excelente, né, de que nossa consciência tem que estar muito bem equilibrada para que todas as nossas ações, né? Por isso que a gente diz todas as nossas ações estejam equilibradas, certo? Uhum. Então Sim, a pergunta é, quando a gente faz uma ação, vamos chamar assim, de forma desequilibrada, que nem você deu o exemplo lá, né, que a pessoa emprestou o livro e ela não devolveu como ela se comprometeu, ali ficou, então, ao invés de ter a luz, ficou uma, posso chamar de sombra? sim, Ficou uma sim. sombra, né? Uhum. Isso. E aí ela tem como ocupar depois, futuramente, essa sombra, ela pode, vamos dizer assim, olha, puxa, me lembrei hoje, então eu vou mandar o livro para você. Pode? Ou Sim, não? sim. Já não Não, pode? pode, claro, não vai continuar gerando sombras, né? Porque na medida que continua prometendo, continua gerando sombras de Isso. algo que era uma porção de luz, vamos dizer, que vale um, ela já gerou Uhum. 10 espaços de sombra quando prometeu, Sim, né? sim. Mas eu digo assim, vamos imaginar, ela esqueceu, aí ela vai e fala, puxa, vou entregar. Nessa Sim, hora, ela acredita mais um para zerar para aquele menos um que estava lá ou não? sim, se ela prometeu várias vezes, não, na verdade. Todas as vezes que prometeu,
e faltou Entendi. a promessa, criou mais espaços, ou seja, criou mais luz, porque imagina, assim, não devolvi hoje, né? Então eu estou me Hum, sentindo mal. Aí, amanhã ou semana que vem, de novo eu prometo que eu vou devolver. E a pessoa também gerou uma expectativa com isso, que ela vai receber aquilo. Então, de novo, essa luz veio para mim, imediata, de que eu, tá, tudo bem, já devolvi. Já falei que ia devolver, mas não devolvi. E se gerei outra vez, outro são, débito são de menos luz. dois, não é? É, Claro, então, mas e como zera? E como se faz para zerar isso? é que quando nós temos, porque sempre que acontece isso, se gera a possibilidade de correção, ou seja, se gera um ticum. A mesma quantidade em ticum, seria em camadas, que é o que as pessoas não gostam e acham que elas não provocaram. Uma doença, um acidente, ou o que for, é um reequilíbrio de energias. Não é algo que eu não mereci, eu não sei de onde veio, não. Vamos supor que com tudo isso que acontece, milhões de promessas, ou vamos dizer, as que eu faço, as que você faz, que nós fazemos individualmente, vou desequilibrando, colocando uma quantidade de sombra, né, onde deveria ter luz, por exemplo. O Uhum, que acontece? Num momento, isso tem que se equilibrar. Aí sim. você, como você já é algo que você gerou. Quer dizer, se o geramos é um filho nosso. Por isso disse que nós temos duas formas de criar: através dos órgãos genitais e através da boca. A boca é hermafrodita, não precisa do Hum, outro sexo. E nós criamos o que? Anjos do bem ou do mal. Palavras que hum, criam luz ou sombras. E se nós sim. criamos sombra, começamos a desequilibrar. Desequilibrar, num momento, temos que nos equilibrar. E se não nos equilibramos, ou seja, não cumprimos essas promessas, através de muitas coisas, mas estamos falando hoje de promessas. Se chama o massar, a cortina. Vem uma cortina e se fecha. Se eu não fiz uma ação desde dentro, essa ação virá de fora. Se eu não Hum, fiz um corte de algo que estava me fazendo mal, de onde que vem esse corte? De alguém que vem e te faz um corte no corpo, te opera. Quer dizer, o corte vem de fora. Se eu não larguei sim. o cigarro, virá um câncer de pulmão, pronto, acabou. Vem de fora. E aqui é a mesma Hum, coisa. A pessoa tem um acidente e diz, por quê? Por que a mim que eu estava... Mas não tem consciência de todo o que gastou com esse cartão, né? E todo com esse cartão de crédito. Então vem sim. só para equilibrar, vem de fora. Porque eu desde dentro não tive a capacidade de fazer essa correção. Ah, Porque cada vez que a luz, se a coisa ficou escura, ficou preta, porque isso de ficou preta cabe muito bem aqui, aham, ficou preta, eu tinha a possibilidade de mudar, tinha a chance, essa energia para mudar tudo. E se apresentou para que eu agisse, e eu não agi. Ni cuando prometí, ni antes, ni cuando pensé en eso que iba a prometer, ni cuando me comprometí a determinado resultado. Tive muitas posibilidades de mudar eso, de mudar meu emocional, muitas, mas não a sucede. De gerar mais vida através de palavras elevadas, ou seja, e os recursos que nós temos, né? Que nos antigos templos e o que nós lemos eram sacrifícios, que depois se transformam em orações, salmos e coisas que a pessoa repetia. Agora é compreender e entender e mudar a percepção. Se eu mudo a percepção, determinadas coisas já não cabem mais, porque eu mudei o status de alma. Quer dizer, caberiam para aquele antigo eu. Essa é outra oportunidade que nós temos de nos transformar. Então, muitas coisas que corresponderiam já não correspondem mais. Mas as pessoas não querem nem se transformar, nem aprender, nem cumprir a palavra e querem fazer o que elas. Tudo bem, ótimo, que tudo seja muito leve. E depois é, pedem que as consequências sejam leves. Mas não, é um é, ajuste de energia, é causa e efeito. É causa e sim. efeito. Né? Se eu não mudo a causa, o efeito vai continuar andando, né? E vai acrescendo, né? Claro, vai crescendo ou irá diminuindo, dependendo do que você fizer. Sim, entendi, Aqui entendi. nós vejo claramente de que nós estamos diminuindo. Cada reunião, cada pessoa que está aos sábados aqui e anota e tenta aplicar, isso é uma forma de diminuir a escuridão ou de aumentar a luz, por exemplo, né? Sim, sim, perfeito. Grato, Aliás, Horácio. todas as formas que nós vemos a cada sábado, sempre uma forma de trazer mais luz. As Sim, 54 para já são
formas de trazer mais luz. Quando falamos do Lashon Hara, por exemplo, o Lashon Hara, a má língua é energia pura. Eu posso transformar em sombra ou não, criar luz, né? Ao invés de, lembra, uma das formas de eliminar o Lashon Hara era, tá, não falar, falar mal ou falar bem do outro e dos outros. Essa é uma forma de trazer luz. Ou seja, de diminuir, não é chama karma, né? Não é karma, mas de trazer mais luz. Né? Sim, sim. Grato, Muito bom, Rossi. excelente pergunta e essas são as perguntas e as questões que nos permitem crescer, né? Sim, sim. Mas beleza, então, se alguém tiver Gra- mais, ou foi gerando alguma pergunta ou dúvida, ótimo, estamos aqui para isso. Ah, boa Sim, tarde, Horácio. boa Com licença. tarde. Seguindo Uhum. o que o colega falou ali, assim, ó, por exemplo, o passado não se muda. Então, ali a gente gerou buracos negros ou sombras, e a resposta vai vir no futuro, daquela sombra. O que não vem de dentro, vem de fora a resposta, exato? Uhum. Eu já está E aí, vindo. Uhum. Sim, tá. O que mudar aquilo, tu não muda, mas tu pode melhorar aquilo. A resposta vai vir. sim, claro. Por exemplo, eu pedi algo emprestado, eu não devolvi. Uhum. Eu prometi, não devolvi. Ah, eu Uhum. esqueci. Aí na próxima semana eu vou devolver, mas igual aquela sombra Claro, foi gerada. claro. Pelo simples fato E de é nós. isso, aquela sombra, Uhum. desculpa, ela foi gerada e aí ficou aquele, eu digo vácuo, aquele, vai vir a resposta depois, mesmo que eu devolva. Uhum. É Sim. isso? Claro, talvez não seja tão direto. Hoje, a resposta ao que nós fazemos, quando nós não achamos, ou não estamos, a vezes não estou nem aí com as coisas, bom, essa resposta vem mais rápido do que antigamente, pela velocidade da. Porque nos aproximamos cada vez mais ao fim da correção. E essa correção não podemos esperar agora 3 encarnações para que depois venha uma resposta. E agora é quase imediato. Então, nós temos a E possibilidade de gerar luz imediata para balançar isso, para harmonizar. Por isso fizemos a meditação também. Temos possibilidade, através de muitas coisas, de gerar luz imediata. Né? E se essa luz imediata é maior do que a sombra que geramos, claro que os eventos serão eventos felizes. Mas cada evento caótico, nós temos um aviso. Sempre temos um aviso. Ou seja, aviso seria a oportunidade da correção, de corrigir isso. Né? Sempre temos uma oportunidade de corrigi-lo. O fato de estar atento aonde que se apresentou a possibilidade ou a oportunidade de eu corrigir, como que corrigimos sempre, sendo causa. Porque o problema é que todo o que geramos de sombra é quando nós somos efeito. Efeito do quê? De algo que nós toma o comando, que se chama o automático, que também se chama o oponente, o satã. Mas as forças do satã, satânicas ou do oponente, têm só uma função nesse plano, ser vencidas. Então, se nós pensamos com essa cabeça, com esse intelecto superior, nós rapidamente tomamos consciência de que se essas forças estão para ser vencidas, então eu tenho muitas ferramentas para vencê-las. O problema é que se já de início eu acho que isso é um karma, que eu tenho a culpa, culpa, karma, não sei, todo isso vem das religiões. De vitimismo, vergonha, tudo isso vem das religiões. Então, temos que superar isso. Temos que É, superar o religioso dentro de cada um de nós e não a espiritualidade, né? Dentro de cada um de nós. na verdade, né, o pecado, né? Claro, pecado, outra coisa que vem, claro. É, é, exatamente. Mas vamos ter isso oportunidade. significa que essas crenças selam a sombra e vão vir as respostas. E as respostas é a oportunidade de tu transformar a sombra em luz. Claro, claro, desde que você mude justamente a forma de ver isso, né? Porque se eu sempre vejo como agora acrescentamos outra palavra que vem da religião, castigo, não vou ter a possibilidade de modificá-la, né?
se eu vejo como que isso é algo caótico, e ainda mais, vamos falar, que isso não deveria de acontecer, pronto, eu me estou colocando, me estou me enfrentando com as inteligências superiores, que, É bom, pues, o pecado mortal, né? claro, aí é terrível, porque eu me estou colocando em juiz, em que isso não deveria acontecer, e o que eu fiz para que isso acontecesse de uma forma diferente? Na minha realidade, né? Porque nós só temos esse grande poder de mudar todo em nossa realidade, e não na do outro. Na nossa realidade temos a possibilidade de mudar todo, desde que mudemos a percepção, né? Por isso que uma parte consiste, bom, tiramos luz e temos ferramenta para tirar luz, mas também entendemos aonde se localiza ou aonde habita a sombra na vida de cada um de nós. Precisamos entender isso, ¿eh? Porque si no, geramos, geramos, geramos y después continuamos gerando sombras, como en este caso, o falando mal, o eso, prometiendo, ¿eh? Tendemos que entender o valor, o verdadero valor da palavra, a verdadeira importância de todo alinhamento emocional. Todo isso temos que entenderlo para partir de um lugar diferente. Mas Gratidão, Horácio, é muito profundo. é mesmo. É. Beleza, então, pessoal. Uma excelente Paixão. semana. Eu gostaria de perguntar, Sim, professor. claro, 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 sim. Aliás, não é nem perguntar. É assim, recentemente eu ouvi uma live onde eles estavam comentando o sentido da palavra pecado. O apresentador citou que a religião é que Uhum. usou no sentido de controlar, porque pecar significava acertar no alvo. Errar o alvo, E pecado é errar o alvo, sim. isso, errar o alvo. E Uhum, que você ia treinando até acertar. uhum, sim. Então, a igreja inverteu completamente, aí nós ficamos aprisionados, dependendo de um outro ser para nos libertar da nossa própria ação. Claro, claro, claro. Até na Então, tradução para o grego, a palavra continuava com o mesmo significado da original em hebraico e em aramaico, porque no grego é amartia, e a amartia é errar o caminho, né? Então, tanto errar o caminho ou errar o alvo, nenhuma das duas tem a ver com o sentido que nos foi passado, né, de pecado, né? é pecado. Porque nessa outra, nós podemos nos regenerar, não, nós podemos aprender. Vamos Claro, observando o erro, claro, deixando de errar. Agora, com o claro. pecado, não. Nós ficamos abaixo de um ser que vai Uhum, depender da vontade dele, que a gente não uhum, sabe qual é o critério uhum. para nos perdoar. Fica complicado assim, né? Exatamente, exatamente. Você colocando a tua realidade e todos os fatos nas mãos do outro, ou do outros, ou do outro co-criador, sem saber muito bem. Por isso que também, junto com isso, vieram outras palavras, para que você tenha certeza de que o pecado é algo ruim, veio a palavra fé. E a palavra fé também, na origem, não tem nada a ver com uma crença, né? É a palavra emuná. Emuná, a tradução é certeza, mas foi para fidelis, fé. Mas a tradução é certeza. A tradução para o grego é pistis. Pistis quer dizer um crédito de confiança. Crédito de confiança é algo que, de dentro para fora, ou de fora para dentro. Isso é o que diferencia, ¿ve? A fé em algo que virá, em algo de fora. Eu posso ter muitíssima, mas tudo bem, não depende de mim. Eu tenho que ter fé que algo acontecerá. Mas a emuná tem a ver com o que eu emano, e a palavra raiz é a mesma. Emanar já vai de dentro para fora. Por isso a tradução é certeza. A certeza vai de dentro para fora. Já que falamos em errar o alvo, a certeza é uma flecha. Mas eu tenho que ter muita certeza, então, para não errar o alvo. Com certeza eu não vou errar o alvo, né? Se eu tenho certeza do que estou fazendo. O problema é que erramos o alvo porque acreditamos que estamos disparando no escuro, né? E um dia eu vou acertar, eu tenho fé que um dia acerto. E eu não acerto pela fé, acerto pelo treinamento, pela prática, pela esperteza, pelo mudar o lugar desde onde eu vou disparar, né? Vê que é completamente diferente, mas todo esse contexto se une.
Todas essas palavras, e muitas traduções erradas, tem muitas mais erradas do que certas, né? Mas por isso é muito bom ir para as línguas originais, né? O aramaico, o hebraico, o árabe, inclusive, nos trazem uma clareza dos conceitos que estavam na ideia original quando isso se escreveu ou foi falado, entende? Maravilhoso, boa Mas observação. eu creio que ele sabia exatamente, mas como Hum, contava com a nossa ignorância, né? uhum. Claro, claro, claro. En Oriente también la palabra fe se tradució de palabra, por ejemplo, visvasa. Visvasa en la India es respiración calma y confiante. No tiene nada a ver con fe. Es lo que nós Ok. fizemos, o que nós fizemos agora quando estamos meditando. Respirar confiantemente para emanar algo diferente, para equilibrar nuestro emocional. Mas también se nos pasó como fe. Vamos ver como que no, no. É, que faz muita diferença, né? Totalmente, E faz toda a muito diferença. estrago na nossa vida, né, professor? Claro, é como dizer, colocar o poder em você ou tirar o poder de você. O que fizeram? Tiraram o poder de nós com tudo isso. É. E era muito fácil tirar o poder antigamente porque as pessoas não tinham uma Bíblia. E mesmo se tivessem, não sabiam ler. Então, não tinham outra opção do que acreditar no que os outros falavam, né? E só víamos. Obedecer também, né? Mas temos que aproveitar muito esse momento. Nós temos versões da Bíblia na língua original, temos este tipo de reuniões, temos nas nossas mãos a mudança. A verdade, vamos dizer, a verdade, né? A oportunidade, né, A professor? oportunidade. É. Sim, Obrigada. valeu, obrigado. Obrigada. Excelente. Muito bom, então. Semana que vem nós temos mais. Agradeço a todos, desejo uma excelente semana. Gratidão. Gratidão a todos. Gratidão, Gratidão. gratidão. Até a semana que vem.